Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula, do Microsoft Excel. Hoje nós vamos novamente aprender um assunto novo, envolvendo aí fórmulas, avançando um pouquinho aí nas funções que podemos trabalhar no Excel. Bem, vamos trabalhar duas a princípio. Formatação condicional, que é um recurso a mais, um assunto novo, um recurso a mais que você consegue trabalhar aí dentro do Excel, e uma nova função que é muito utilizada, tá? Que é a nossa função C, tá? Aqui eu tenho um layout, de uma planilha para vocês. Então, vocês vão construir algo assim o mais parecido possível, aqui como uma sugestão, mas vocês podem criar o layout que vocês quiserem. Aqui, nós temos uma planilha de notas, do primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre, dos alunos de um determinado colégio, alunos aí, da sétima série. Bem, primeira coisa, vamos começar com uma função que nós já conhecemos, que é a nossa aqui, ó, número de alunos. Quando eu preciso contar, a quantidade de alunos, aqui no caso, aqui é representado, pelas células preenchidas na coluna aluno. Então, podemos utilizar aquela nossa famosa função, chamada conte.valores. Vamos lá, conte.valores, certo? Clico em cima da célula que eu quero iniciar a contagem, a primeira célula, 2 pontos, até a última célula do intervalo que eu quero que conte, tá? Fecho parênteses primeiro, dou Enter, pronto. Ele vai contar quantas células estão preenchidas. Nesse caso, consequentemente, serão a quantidade de alunos que eu tenho na minha classe. No caso aqui são 6. Bem, outra função que é bem conhecida, nossa, que eu já passei para vocês, é a nossa média. Então, vou colocar aqui, ó, igual, média com acento, certo? Abro parênteses, clico no início do meu intervalo de números que eu quero aí calcular a média, 2 pontos, a última célula do intervalo, no caso aqui a nossa F11, fecho parênteses, dou Enter. Bem, é o mesmo cálculo para todas. Posso fazer aquela cópia relativa? Posso, porque eu não tenho nenhuma célula que eu preciso fixar, Então, eu vou vir aqui, clico, seguro apertado e arrasto. E aí, a cópia, das funções, que aqui no caso a média, vai ser copiado para as demais e automaticamente o Excel já entende que ele precisa aí, trocar de linha, Se aqui na primeira, eu fiz com C11 até F11, ele entende que aqui na última, depois que eu copiei, eu preciso aí de C16 até F16, que eu troco a linha. O Excel já entende isso, tá? Então, basicamente, minha planilha está quase pronta. Mas, tá? Eu vou mostrar agora para vocês a planilha, como ela deve ficar, tá? Percebam que ela aqui automaticamente, isso nós vamos fazer, existem alguns números que estão em vermelho, tá? E outros em azul, porque eu tenho uma condição, a utilizar formatação condicional para destacar os valores conforme critério para aprovação. Ou seja, apenas as notas que são maiores que 6 terão aí a cor azul, o destaque em azul. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou lá, e vou clicar um aluno por aluno, nota por nota, analisando? Não, não precisa, tá? Basta eu usar esse recurso do Excel chamado formatação condicional. Então, eu vou clicar aqui o intervalo inteiro que eu quero adotar, essa formatação condicional. E eu vou vir aqui, ó, formatação condicional, abro, expando aqui as opções. Vocês vão vir aqui, ó, regras de realce das células.
Existem algumas aqui já pré-estabelecidas, tá? Mas eu gosto de vir aqui em mais regras, que é um recurso mais avançado, eu gosto, tá bom? Então, vamos lá. O que que eu quero? Como que vai ser composta a minha regra? Formatar, ele já vem até por padrão, aqui existem outros tipos, mas a que nós mais utilizamos é essa. Formatar apenas células que contenham, né, que contêm. O que quer dizer isso? Então, ele vai analisar o conteúdo da célula. Então, o valor da célula tem que ser maior que. Maior que, igual, tem várias nomenclaturas aqui, né? Vários formatações, critérios que você pode definir a sua regra. Então, você pode definir valores entre, né? Está entre, não está, é igual a, é diferente de, é maior do que, é menor do que e é maior, igual ou menor ou igual a. Eu acho que nesta situação, o mais que se adequa é esse daqui, ó. É maior ou igual a. A quem, né? Então, aqui você pode tanto digitar texto, digitar valores, ou no caso, né, quando você clica nessa setinha, ele te possibilita, né, clicar em alguma célula. No caso, o nosso critério de aprovação é esse daqui, ó, o 6, tá? Expando aqui novamente. Então, o nosso critério é o 6 que está na célula D21. Então, todos os valores de células que forem maior ou igual a, o que eu tenho na D21? 6. O que eu devo formatar? Como deve ser a visualização dele? Então, vou vir aqui, ó, formatar. Eu vou deixar ele negrito, né? E vou mudar a cor. Vou pôr aí um azul aí, mas esse azul aqui. Ok. Criei aí a minha formatação, né? O que ele tem que adotar e dou ok. Olha só que interessante. Ele trocou aí todos, né? Todos que tem, né? Segundo esse critério, né? Todos os números maiores iguais a 6, ele mudou a cor da fonte, né? Deixou em negrito e mudou a cor da fonte para azul. Agora, como que eu faço para deixar em vermelho? Olhem só. Vou fazer a mesma coisa, seleciono o mesmo intervalo. Ah, mas não vai trocar de cor o 6, o 9, o... Não, é uma formatação condicional. Eu tenho uma condição para formatar. Qual que é a condição agora? Então, os números que forem menores que 6, não inclui o 6, vão ser da cor vermelha. Então, vamos lá, vamos montar novamente. Clico aqui, realce das células, mais regras, permaneço formatar apenas células que contenham valor da célula, só que agora é o que? Menor do que 6. Por que eu não ponho igual? Porque igual a 6 tem que ser, quando eu incluo o 6, tem que ser azul, porque se ele tem a nota 6, ele já está aprovado. Então, tem que ser menor que 6. Então, valores até 5,999999, certo? Então, não incluo 6. A formatação vai ser o quê? Negrito também, só que agora vai ser vermelho. Ok, ok. Olha só que interessante, já está mais parecido com a minha planilha original aqui, ó, tá? Notas maiores que 6 em azul, notas menores que 6 em vermelho, tá? Bem, o que falta agora? Deixa eu só... Aqui... Ele não... Ele tirou ali a formatação que eu queria de borda. Deixa eu voltar a minha borda lá. Mais bordas. Deixa eu ver se ele vai pegar aqui. Acho que eu coloquei essa mais grossinha. Isso. Pronto, agora ficou igualzinho, né? Ele tinha tirado aqui a borda. Voltei. Agora aqui, resultado final. Vamos lá ver como que o exercício está pedindo, né? A média nós já fizemos, o conte ponto valores já fizemos, a formatação condicional aqui nos números já fizemos. Agora falta aqui o nosso famoso C. O que é o C? Também envolve condição, né? Eu tenho um teste que eu faço aqui, né? Dou uma regra para ele, uma condição. Esse teste eu pode me retornar verdadeiro ou falso.
Se eu tenho aí uma resposta verdadeira do meu teste, eu posso executar uma ação que eu posso configurar. E se for falso, eu executo outra ação. A gente fala aí que é desvio condicional, né? Eu tenho um teste lógico, se ele for verdadeiro, eu executo esse. Se for falso, eu executo outro, tá? Então depende da condição, ele executa esse ou este, tá? O valor se for verdadeiro ou o valor se for falso. Nunca ele vai executar os dois ao mesmo tempo, tá? Sempre o C, ele tenta aí fazer o teste lógico e escolher um dos dois caminhos que você propõe a ele, tá? Bem, olhem só, teste lógico é qualquer valor ou expressão que pode ser avaliada como verdadeiro ou falso. E como que você monta esse teste lógico? Há várias maneiras de você montar, utilizando sempre esses operadores relacionais. Quais operadores relacionais nós temos? São aqueles iguais da matemática, tá? O maior que, né? O menor que, deixa eu aumentar um pouquinho aqui só para vocês. Ó, esse daqui é o nosso maior que, opa, maior. Maior não existe, né, Neide? Aqui é o menor que, tá? Aí depois nós temos o maior igual, tá? Igual, maior igual a, e depois nós temos aí o menor igual a. Temos também o igual, né? Quando eu de igualdade, comparo se um valor é igual ao outro, tá? Igual a. E depois eu tenho aí o diferente de, que é os dois sinais aí, o de menor e maior, tá? Um seguida do outro, né? Que é o diferente de. Fiquem tranquilos que nós vamos trabalhar, né? Fazer exercícios, tá? Para vocês treinarem aí fazer aí, deixa eu só colocar certinho aqui, né, na sequência, operadores relacionais, né, condição, teste lógico, vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui utilizados, né, no teste lógico, certo? Então, nós temos que montar esse teste lógico. E como nós vamos montar esse teste lógico? Sempre utilizando com a ajuda, né, dos meus operadores relacionais. Nós vamos fazer depois exercícios, né, treinando aí cada um aí destes operadores relacionais. Então, vejam, depois, valor se verdadeiro é o valor fornecido se teste lógico for verdadeiro. Se o teste lógico for verdadeiro e valor se verdadeiro for omitido, verdadeiro será o fornecido. Valor se verdadeiro pode ser uma outra fórmula, né? Olha só que interessante. Quando você faz o teste lógico e logo depois conclui que esse teste, a resposta dele, né, foi verdadeiro, dentro aqui do valor se verdadeiro, você pode colocar um texto, você pode colocar uma conta, você pode colocar uma outra fórmula, né, no caso, pode colocar aí uma outra função, tá? O que você quer que seja feito caso o teste lógico der o resultado verdadeiro. Valor falso, né? Se o valor fornecido desse teste lógico for falso, o resultado dele for falso, se o teste lógico for falso e o valor falso for omitido, falso será fornecido. Valor se falso pode ser outra fórmula, tá? Esse falso será fornecido caso você não deixe nenhuma opção para ser executada, ele simplesmente lhe mostra como falso, ele retorna um valor, né, um texto falso, tá?
Então, caso o seu teste lógico for falso, é o mesmo caso do verdadeiro, né? Você pode colocar um texto, você pode colocar uma fórmula, você pode colocar uma outra função. O que você quer que seja executado caso o teste D seja dado como falso, tá? Aqui no caso, tá bom? O que eu quero que o computador faça, né? Ou essa planilha me retorne aqui no resultado final. Aprovado e reprovado, né? Então, o aluno só está aprovado se a sua média for maior que o critério de aprovação. Então, se a sua média for maior que 6, eu quero que mostre o texto aprovado. Caso contrário, tem que mostrar o texto reprovado. Então, como que nós vamos montar? Tá? Aqui está a fórmula, tá? Percebam que na parte do valor se verdadeiro, né, tem que mostrar o texto aprovado, e se caso for falso, ele vai me mostrar o texto reprovado. Então, vamos lá, montar. Então, eu vou colocar aqui, vou aumentar um pouquinho aqui para vocês, tá? Igual. Qual é o nome da minha função? Se. Abro parênteses. Tá vendo que ele já mostra aqui, ó, teste lógico. Se a minha média, onde está a minha média? Aqui na G11. Agora eu vou usar o recurso dos meus operadores relacionais. Se G11, o conteúdo que eu tenho na G11 for maior, igual ao meu critério de aprovação, que é o 6, certo? Vou colocar agora aqui, isso é a sintaxe do comando. Depois que eu monto aí o meu teste lógico, logo em seguida eu tenho que colocar o ponto e vírgula, tá? Agora eu tenho que colocar, percebam que ele deixa agora, ó, em negrito, valor se verdadeiro. Então, caso esse teste lógico for verdadeiro, o que eu tenho que mostrar? Ah, o texto aprovado, certo? E como é um texto, eu tenho que colocar entre aspas, ok? Ponto e vírgula. Agora ele vai passar para o valor falso. O que eu tenho que fazer caso esse teste, né, der falso? Tem que mostrar o texto reprovado. Como é um texto, coloco entre aspas, reprovado, fecho aspas, fecho o parênteses e dou enter, tá? Olha só, ele mostrou para mim aprovado, tá? Bem, posso puxar, né, copiar as células para essa função, essa fórmula para as demais? Bem, vamos com calma. Eu uso aqui o G11, né, o G11 depois eu tenho que mudar para G12, né, que as médias vão mudando de linha, mas o critério não. Então, eu tenho que travar aqui, ó, vocês podem, pode clicar 2 vezes em cima ou ir lá na barra, né, de endereços aqui em cima das funções. Aí você pode vir aqui, aí trava com o nosso famoso, né, sinal de cifrão, antes do D e antes da numeração, tá? Feito isso, dou Enter, tá bom? Opa, o que eu fiz de errado? Ah, eu pus aqui, ó, é antes do 2, pus no lugar errado. Dou Enter, pronto. Agora eu posso copiar. Clico, seguro apertado e arrasto. Opa, agora vamos só mudar aqui as bordas, né, que ficou complicado. Então, no meio sempre a mais fina e no final a mais espessa. Pronto, tá? Tá pronto aí, quase, né? Que percebam que aqui também, ó, o texto está em azul quando é aprovado e quando é reprovado está em vermelho. Então, como que vocês vão montar isso? Novamente, vamos voltar à nossa formatação condicional. Seleciona tudo. Vamos lá, formatação, regras de realce, mais regras, o conteúdo, só que agora, olha só, igual a. Se for igual a quê? Vou escrever aqui, ó, aprovado, né, que é um texto, acho que não há necessidade de colocar as aspas, negrito e o nosso azul, esse azul, isso, do ok, pronto, não precisa, aqui, né, quando eu uso a formatação condicional, não precisa colocar as aspas, tá, no texto.
Agora vamos fazer para o reprovado. Seleciono tudo, formatação condicional, regras de realce das células, mais regras, formatar apenas células que contenha valor da célula igual a. Agora é o reprovado, texto reprovado. Tem que estar, se for reprovado, na cor vermelha e em negrito. Isso daqui é como sugestão, tá? Vocês podem fazer outras coisas, né? Mudança de cor, pode até colocar sublinhado, tá? Ok. Ok, pronto, né? Nossa planilha aí está pronta, né? Com a nossa função C, com a nossa função média, conta pontos valores e as nossas formatações condicionais, tanto utilizando números quanto utilizando textos. No caso aqui, o nosso C, nós estamos utilizando um texto, tá? Bem, pessoal, vou deixar o vídeo aí, né? Vocês vão fazer, né? Do jeito que eu mostrei, o passo a passo aqui da planilha, vocês vão executar, né, aí na casa de vocês, fazer a mesma planilha com as mesmas fórmulas, com as mesmas condições, tá? De formatação condicional e também do C, tá bom? Reproduzir igualzinho está aqui, pelo menos as funções. A formatação eu deixo livre aí, vocês podem colocar a cor, a formatação do jeito que vocês quiserem. Mas as funções, os cálculos, né, as condições aqui do C, a condição formatação condicional, eu vou pedir que vocês façam conforme eu demonstrei aqui no vídeo, tá bom? Bem, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá? E até a próxima!